Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre as nossas vidas, meu querido, minha querida. Mais um dia, mais uma madrugada, estamos juntos. Vamos hoje começar no Evangelho de Mateus. No seu capítulo 12, no seu versículo 22, falam da blasfêmia dos fariseus. E começa assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Meu querido, minha querida, o que nós vemos hoje? Um planeta Terra dividido. Nações e nações que servem deuses estranhos, aqueles que servem um verdadeiro Deus, líderes que estão preocupados com a sua própria vida, não se preocupam com o povo. Vemos países que vivem por si. A unidade dessa terra ficou ferida. Estamos vendo a preparação para a vinda do anticristo e as pessoas estão cegas espiritualmente porque não conhecem o verdadeiro Deus. Vemos hoje a tecnologia avançando a cada dia. E com ela essa preparação. E as pessoas não têm o entendimento que quando você entra em determinado aplicativo, que você clica ali e você você tem conhecimento até do endereço da sua casa. Quando você está andando pelas ruas, tudo é filmado. Quando você clica procurando alguma propaganda lá no aplicativo, lá aonde recebeu, já sabe que você está procurando, daqui a pouco começa a aparecer várias propagandas no teu aparelho, o smartphone. Por que acontece isso? Isso é uma preparação da vinda do anticristo. Como? Porque quando ele vier, ele vai ter domínio, ele vai saber onde todos estão, ele vai ter domínio sobre tudo e sobre todos, através da tecnologia. A perseguição vai ser grande. Todos aqueles que não se dobrarem a ele serão perseguidos e mortos. Você anda hoje pela rua, são câmeras para tudo quanto é lado. Você não consegue andar hoje pelas ruas sem que você seja visto. Talvez ainda algumas nações não tenham alcançado ainda essa tecnologia, mas isso vai chegar a todos. Então despertai, meu querido, minha querida. Despertai enquanto você hoje pode buscar a presença do Altíssimo e viver os milagres do Deus maravilhoso. Despertai enquanto você pode ainda galgar pela sua salvação, pela sua vida eterna. Os dias estão muito próximos de se findar. A cada dia ele se fica mais curto. Nós vemos Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, meu querido, minha querida, procure ter comunhão, intimidade com a palavra de Deus, porque vai chegar o dia que você não vai poder nem tê-la em casa. Procure conhecer para que você tenha ela dentro dos seus pensamentos, dentro do seu coração, porque vai chegar o dia que você for apanhado com ela, você vai ser morto. E esse dia não está longe. As leis de cada nação estão sendo aprimoradas, mudadas, em pronto de que você tem nação que a pessoa não pode, só pode adorar o seu líder. Temos diversas nações hoje que você não pode falar de Deus. Então, meu querido, minha querida, aproveite esse momento. Hoje é o teu dia, hoje é o teu momento, hoje é a tua oportunidade. Adorai a Deus. Adorai verdadeiramente, porque chegará o dia onde você vai ser perseguido para isso, se assim você o proceder.
Vemos também, em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 18, diz: os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitarmos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso agrada a Deus. Porque para isso foram chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigam as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o comportamento que nós hoje, que nos chamamos cristãos evangélicos, devemos ter diante das consequências, diante das situações que esse mundo tem mostrado, que tem se levantado nessa terra. Nós temos que mostrar que nós somos diferentes, até porque ainda enquanto estamos em liberdade de viver e manifestar a nossa fé. É aquela situação onde você está nessa terra, onde você se coloca diante de diversas autoridades, como diz a Escritura, as boas e as más, mas por amor ao nosso Deus você a obedece. Obedece no Senhor. Se você está no teu trabalho, você busca ser o seu melhor profissional. Se você está onde você estiver, você se coloca como uma posição, um testemunho vivo do Deus Altíssimo, como um instrumento de Deus. Pois assim nós devemos ser, até o dia onde nós vamos ser levados pelo Senhor, onde a sua igreja será arrebatada. Mas hoje é o dia da preparação. Casa dividida não subsiste. Se você não tem uma união com Deus, você não vai ficar de pé. Se você não tem uma completa, uma plena alegria dentro do seu coração de se dizer cristãos e viver o Evangelho, você não vai ficar de pé. Você é um daqueles que, quando da manifestação do anticristo, você vai se dobrar a ele. Porque ele virá com perseguição. Ele virá demonstrando que nos primeiros 3 anos e meio, alguém que todo mundo gosta, alguém que todo mundo admira, e que alguém que todos vão se dobrar. Mas nos últimos 3 anos e meio, para fechar os 7 anos, será de perseguição. E todo aquele que se levanta e se diz Deus, ele vai perseguir. Ele vai se colocar na posição como se fosse Deus. Então você não vai poder mais, meu querido, minha querida, ter essa comunhão que hoje você tem oportunidade da sua salvação eterna, através de Jesus Cristo chegar ao Deus Todo-Poderoso. Então dê um bom testemunho diante dessa terra, prepare seu coração, prepare a sua vida, viva o dia de hoje como fosse o último dia da sua vida, porque assim Deus está lhe vendo. Deus está observando os seus passos. Deus está vendo aqueles separando o seu povo. Não seja um daqueles que vão se perder. Porque hoje, com liberdade, se você não adora a Deus, se você não tira tempo de leitura bíblica, se você não tira um tempo de comunhão com o Altíssimo, se você não congrega, no dia que o anticristo se levantar, você assim não vai fazer. No dia que o anticristo se levantar com perseguição, você vai negar a Deus. Você vai negar a Jesus Cristo. Hoje é o teu dia, meu querido, minha querida. Hoje é o teu dia de começar essa caminhada verdadeira. Não apenas de se dizer evangélico, cristão, não. É de viver verdadeiramente o evangelho. De verdadeiramente ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. Algo blindado, de forma que nada te aparte da presença de Deus. Nem mesmo as perseguições, nem mesmo aquele patrão que te persegue, nem mesmo aquele colega de trabalho que te persegue, nem mesmo essa pessoa que te ofende vai te tirar da presença de Deus, porque você vai ter um testemunho de cristão. Você, ao invés de rebater na carne, ao invés de você combater o mal com o mal, você vai combater o mal com o amor de Deus. Então hoje é o dia de nós nos prepararmos.
prepararmos para vencermos, sermos vencedores. Pois para isso fomos chamados. Servos fiéis, que sujeitam-se às autoridades, mas que não se sujeitam às obras desse mundo. Então, meu querido, minha querida, quando nós vimos o testemunho de Jesus, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Apresente diante de Deus, apresente a sua vida, apresente as suas causas, aquilo que você tem sofrido e padecido, saiba que Deus está no controle e que Deus tudo está vendo. Pois assim também, quando Jesus padecia, era injuriado, perseguido, o Altíssimo também via, mas era uma missão a se cumprir. Hoje nós temos a nossa missão. E nessa missão nós temos que ser fiéis e andarmos segundo as orientações do nosso Deus. Busque essa oportunidade, meu querido, minha querida, está sendo te dada hoje. Busque essa oportunidade de crescer espiritualmente. Avalie-se. Se Jesus voltasse agora, hoje, você teria salvação? Você estaria salvo? Você estaria salva? Avalie-se. Deus está buscando você. Deus está te chamando, te apacentando, mostrando para você o caminho da vida eterna, da nova terra, daquele momento onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais perseguição, onde não haver mais dores, onde nós vamos viver diretamente com o nosso Deus. Então, meu querido, minha querida, hoje pagamos um preço para isso. Abrimos mão da obra desse mundo, nos dobramos diante de Deus, somos selecionados como aquele bom fruto na lavoura. Não seja um fruto estragado, não seja um fruto de má qualidade, porque você vai ficar fora do cesto. E se você ficar fora desse cesto, você vai padecer eternamente. O diabo ele é enganador e tem enganado muitas pessoas. Tem levado pessoas por doutrinas, por palavras falsas, que tem as feito perecer, que tem as prendido num cativeiro, onde elas próprias muitas das vezes nem têm conseguido perceber. E aquelas que percebem muitas das vezes por não conhecer a Deus, não conhecem, não encontram o caminho para que saiam dessa perdição, desse cativeiro. Jesus Cristo é o teu caminho, meu querido, minha querida. Mas não seja aquela pessoa que só busca os benefícios de Deus, porque quando se apertar, quando as situações se levantarem, como se levantou com Jesus, as injúrias, as perseguições, as ameaças, você vai se apartar. Se você não tiver um verdadeiro amor pela palavra do Altíssimo, se você não for aquela pessoa que verdadeiramente quer vencer, que verdadeiramente quer se dobrar diante de Deus, que verdadeiramente quer ser esse cristão, essa pessoa diferente das pessoas do mundo. Não busque apenas os benefícios, não busque apenas aquilo que Deus quer e pode te dar, mas busque a obediência. Busque aquela obediência plena, incondicional. Busque conhecer a Deus e viver o amor incondicional a Ele. Não permita que quando se levantar a situação difícil, você simplesmente se chateie e seja uma semente lançada à beira do caminho, uma semente lançada entre os espinhos, sobre a pedra, e saia da presença de Deus. Meu querido, minha querida, Deus tem falado conosco dia após dia, tem nos dado a direção momentos após momentos, tem tido a maior paciência, a maior longanimidade de todos os tempos tem sido dada por o ser humano. É o tempo do arrependimento. É o tempo de conhecer, entender e viver a palavra do Senhor. De conhecer a Jesus Cristo. De tocar nas suas vestes pela fé. De acreditar que naquilo que Deus tem falado é aquilo que vai acontecer. E o Senhor nos diz mais, em 1 João, no capítulo 4, fala dos falsos profetas.
No versículo 1 em diante diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aparecem muitos Jesus, mas o verdadeiro Cristo é apenas um. Aquele que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a salvação, para que o pecado da nossa vida fosse retirado, para que nós pudéssemos ser redimidos. Mas como já vimos diversas vezes essa palavra lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, que diz que Jesus Cristo é a palavra. No Salmo 33, 6 diz que a palavra é Espírito. Nós vemos hoje os falsos profetas, as falsas palavras que têm se levantado, as falsas doutrinas que têm conduzido o povo a se apartar de Deus. E como animais cegos, como bois sendo conduzido para o matadouro, assim essas pessoas têm sido conduzidas pelo engano, pela mentira. Doutrinas falsas, onde fazem que o povo se dobre diante de espíritos, se dobre diante de falsos deuses, se dobre diante de imagens de idolatria, arrie despachos. Meu querido, minha querida, desperte. Desperte. A palavra do Altíssimo que você pode consultar na Bíblia Sagrada é o caminho que você tem que seguir, é a doutrina que você tem que abraçar. Tudo aquilo que te é ministrado, tudo aquilo que te é pregado, consulte na Escritura. Não viva nada fora daquilo que Deus diz através da palavra, para que você não venha ser pego fora do caminho e venha ser pego num caminho de perdição e venha ser pego no juízo sem perdendo a sua salvação, a sua vida. Pessoas têm se levantado, se apresentando um Jesus falso, uma palavra falsa, um caminho falso, onde tem contaminado a muitos, onde Deus diz que você tem que participar de festas mundanas, onde está na Bíblia que você tem que se dobrar diante de santos e anjos, onde está na Bíblia que você tem que se colocar para arriar despachos, invocar a Deus fazendo por despachos, onde está na Bíblia que diz que você tem que se dobrar diante de imagens. Vigie, meu querido, minha querida, consulte a Escritura, consulte o que está escrito, tira essa preguiça de dentro de você e leia os Evangelhos. Deus vai se revelar a você, o Espírito Santo de Deus vai se revelar a você. Você que quer conhecer a Deus de verdade, saia desse marasmo, saia dessa preguiça, saia dessa inércia. Os finais dos tempos estão chegando, não falta muito mais. Os dias já foram encurtados. Se você observar os dias, se você tem um pouco mais de idade, você vai ver que os dias no passado eram dias longos. E hoje os dias começa o dia, daqui a pouco já foi. Você vai ver como já acabei de falar da tecnologia avançando, onde tudo está sendo monitorado. Meu querido, minha querida, desperte. E continuando no versículo 3, diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está nesse mundo. E eis que já está no mundo. Ele ainda não se manifestou, meu querido, minha querida, mas já está no mundo. É um mundo espiritual que você não pode ver, mas que você pode entender através das Escrituras. E você pode se preparar para aquele dia onde ele vai se manifestar, onde ele vai se levantar contra tudo e contra todos que se dobram diante do Deus Todo-Poderoso. Contra tudo e contra todos que se ponham como Deus, ele vai se levantar. Então hoje, prepare o seu caminho. Prepare a sua vida. Prepare para que você não venha fazer parte do reino desse que irá se manifestar. Qualquer doutrina que não confessa Jesus Cristo como Salvador, como aquele que foi na cruz do Calvário, que remiu, não é de Deus.
E diz mais o Senhor: filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, quando você não dá atenção à palavra de Deus, você não é de Deus. Você vira as costas ao Altíssimo. Quando você escolhe as coisas desse mundo, e que a palavra é ministrada, e você vira as costas, a própria palavra diz que você não é de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então você não conhece a Deus. Se você não conhece Deus, você está apartado dele. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Olha, 1 João 4, 6. Veja bem o que a palavra diz. Por isso que é importante, meu querido, conhecer a Deus. Porque talvez você esteja dizendo que você é de Deus, que você é evangélico, que você é cristão, mas você não dá atenção àquilo que a palavra diz. Você não vive segundo a palavra, você vive segundo as coisas que você vê, você vive segundo as coisas que você sente, você vive segundo as coisas que você deseja, mas você não vive segundo aquilo que Deus fala. Então você é aquela pessoa que aqui está em 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, meu querido, minha querida, se avalie para ver se você não tem o espírito do erro na sua vida. Se avalie para ver se você não está vivendo com as forças do teu braço, com a vontade do teu coração, e tem desprezado a direção da Escritura Sagrada, a direção da Palavra de Deus, que tem ouvido a falsos profetas, as falsas doutrinas, as falsos deuses, ao falso caminho. Deus está te chamando para adorá-lo. Deus está te dando uma oportunidade. Não joga, não despreze, não jogue fora. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Mais uma palavra, mais um dia o Senhor nos dá. Mais uma madrugada estamos aqui juntos. Meu Deus, em uma palavra tão importante, mas que o mundo, grande parte das pessoas dessa terra tem desprezado. Não estão preparando os seus caminhos. O caminho que foi oferecido pelo Senhor, mas tenho vivido pelo caminho que o mundo tem oferecido. Como diz a Escritura, que o anticristo já está na terra, o diabo tem convencido a muitos no caminho da perdição eterna, porque ele é enganador e é mentiroso. E em sua mentira e seu engano tem conduzido muita gente à perdição eterna. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, arranca as escamas dos olhos desse povo que eu chamo de filhos espirituais. Arranca as escamas dos olhos, meu Pai, do povo que eu chamo de família, de parentela de minha casa. Tira o coração duro. Meu Deus, desperta essas pessoas, meu Pai, a tua palavra. Abre os olhos do entendimento delas. Não permita que nenhuma delas venha se perder. Não permita que nenhuma delas continue se dobrando diante de imagens de idolatria. Continue se dobrando diante do diabo, das coisas que ele tem oferecido nessa terra e que tem alegrado seus corações. Pai, desperta o nosso povo. A palavra do Senhor diz, sem mim nada podereis fazer. Então, o despertar desse povo, Pai, o apacentar desse povo é somente por Ti, é somente pela Tua palavra. Mas, Pai, o povo tem sido preso, tem estado preso num cativeiro de morte, onde o diabo tem os enganado, o diabo tem mentido e tem conduzido essas pessoas presas na bebida alcoólica, presa no adultério, presa na fornicação, presa nas drogas, presa na inimizade, presa nas contendas, na divisão familiar. Meu Deus, alcança essas vidas, Pai. Joga por terra todas essas obras das trevas. Aquele jovem que se envolveu com um crime, meu Deus, liberta ele. Aquela pessoa que se envolveu com o homossexualismo, com a prostituição, com o lesbianismo, meu Pai, arranca as escamas dos olhos deles, Pai. Que eles possam Te conhecer, meu Deus. Em nome de Jesus. Que eles possam despertar para Ti. É tempo de salvação, oportunidades têm sido dadas, mas ainda muitos, Pai, muitos têm desprezado, muitos ainda estão cegos, muitos ainda estão sendo conduzidos no caminho da morte eterna. Desperta nosso povo, Senhor. Desperta o nosso povo, eu te suplico, Pai.
Desperta as nações dessa terra, onde, meu Deus, estão sendo presas, estão em cativeiro, onde comandada pelos seus líderes, pelos seus governantes, meu Deus, estão cegas espirituais. São nações inteiras, povos inteiros, meu Deus, que não te conhecem e que são impedidos de te conhecer pelas leis dos seus países, pela ditadura dos seus governantes, que os impõe a se dobrar diante deles, somente diante deles. E nós sabemos, ó Deus, que somente diante de Ti temos que nos dobrar, através da Tua santa palavra. Pai Todo-Poderoso, eu venho te suplicar, eu venho te requerer essas vidas, pois a palavra do Senhor diz: Senhor, busca um na brecha nessa terra, para que o Senhor não venha destruir a terra. Pai, que essas nações, esses povos não venham ser destruídos. Eu me coloco nessa brecha. Pai, em nome de Jesus, sei que eu não sou o único, que tem muitos outros irmãos, meu Pai, que também estão orando na madrugada, que também durante o dia, durante a noite, têm apresentado, meu Deus, essas causas diante de Ti. Pai, dá a sentença, dá o Teu decreto, envia aquele anjo poderoso, Senhor, que o Senhor enviou para que a bênção de Daniel passasse. Envia ele, Pai, para libertar, meu Deus, as nações dessa terra, para que o diabo não venha se alegrar, não venha se regozijar de estar roubando, de estar matando vidas que não são para ir para o inferno. Meu Deus, em nome de Jesus, envia aquela legião de anjos que Jesus Cristo disse que se Ele pedisse, o Senhor enviaria. Pai, é um grande povo que está sendo destruído. São nações inteiras que estão aprisionadas e que precisam do Senhor. Socorre, Pai. Envias, Pai. Envia o Teu socorro, meu Deus. Envia, em nome de Jesus, eu venho requerer cada vida, cada nação dessa terra. Em nome de Jesus, porque Tu és todo-poderoso, e a palavra todo-poderoso não expressa o tamanho do Seu poder, porque é muito maior. Pai de glória e de poder, obrigado por ouvir a oração do Teu servo. Sei que sou apenas um pequenino, mas a Tua palavra, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra diz que tudo é possível que crê, e eu creio, meu Deus, que o Senhor pode sim enviar o socorro para essa terra. Eu creio que o Senhor pode sim enviar o socorro para libertar essas nações, para que caiam por terra essas barreiras, para que a palavra do Senhor venha chegar a cada vida, a cada povo, a cada nação, a cada país. Obrigado, meu Deus, pelo Deus fiel à Tua palavra que Tu és. Obrigado, meu Deus, pelo amor que o Senhor tem demonstrado como um Pai fiel à vida de cada um de nós. Obrigado, meu Pai. E pelo poder que é no nome de Jesus, meu Deus, eu me levanto a repreender agora todas essas obras das trevas, todo principado, potestade, horte espiritual da maldade, demônio que se levantou para prender essas pessoas, nações inteiras, com a feitiçaria, com a macumbaria, demônios que são invocados para prender famílias, povos, nações, no mundo das obras dessas trevas. E eu te repreendo agora, diabo. Eu te repreendo agora, demônio. Você que se levantou para prender essa nação, você que se levantou para destruir essa família, você que se levantou para destruir esse povo, eu te amarro pelo poder que é no nome de Jesus, e eu digo, vai soltando agora, sai do meio dessa casa, sai do meio dessa parentela, sai do meio dessa família, vai soltando esse meio, essa nação, esse povo, vai caindo por terra agora toda barreira, todo impedimento da palavra de Deus chegar no meio desse povo, dessa nação. Eu quebro as tuas forças, eu desligo as tuas obras, eu digo toda macumbaria, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra, obra mandada, todo despacho arriado, palavra de maldição lançada, maldição hereditária, demônio que se levantou através de uma comida que entrou na vida dessa pessoa, na comida consagrada ao diabo. Eu quebro as tuas forças, eu paraliso as tuas obras, eu determino pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora, vai batendo em retirada, a ordem foi dada e você não vai ficar.
sai, vai caindo por terra agora. Tu vai pegando tudo aquele presente que você recebeu e vai batendo em retirada, vai saindo agora, pelo poder que é no nome de Jesus, sai, vai soltando, vai caindo por terra fornicação, vai caindo por terra criminalidade, vai caindo por terra idolatria, vai caindo por terra adultério, vai caindo por terra toda inimizade com Deus, vai saindo agora, sai da mente dessa pessoa, sai do coração dela, vai batendo em retirada, todo espírito da incredulidade que entrou nessa pessoa, vai caindo por terra agora, cai escama dos olhos, vai soltando agora, sai dureza do coração, vai batendo em retirada agora todo o mal, toda a prisão, todo o cativeiro, todo o espírito da morte, todo o espírito da enfermidade, da doença, espírito da dor, eu paraliso agora as tuas obras, eu quebro as tuas forças, eu digo sai, vai embora, bate em retirada, a ordem foi dada e você não vai ficar, você não pode mais ficar aí no meio dessa casa, dessa família, no meio desse povo, dessa nação, toda a palavra das trevas cai por terra agora, toda ação maligna cai por terra agora, todo o mal, em nome de Jesus eu paraliso, eu quebro essas forças, eu digo em nome de Jesus, sai e sai para nunca mais voltar. Meu Deus, eu consagro ao Senhor esse povo qual eu apresento diante de Ti, e venho requerer a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu Te agradeço, pois eu creio no poder da oração. Eu creio na Tua palavra, que diz que tudo é possível ao que crer. É a Tua palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Pai, que assim seja, pelo poder que é no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por se importares conosco e pelo tempo da longanimidade que tem nos dado, o tempo do arrependimento, para que vidas venham a ser salvas, venham a Te conhecer e se dobrar diante de Ti. Obrigado, Pai. Eu lhe rendo glórias ao Pai, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e amém, graças a Deus. Eu sou o mensageiro da Palavra de Deus, Gutenberg. Eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus. Você poderá receber essas mensagens através do WhatsApp, código internacional 55DDD21, telefone 9869-38898, ou pelo canal do YouTube PR Gutenberg Melo, canal de oração. Fique na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.